E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir o seu like e sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer as 10 maiores participações no fundo Arcagrão, o famoso fundo do primo rico, Thiago Nigro. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo de objetivo informativo para todos vocês. E as posições desse fundo, as 10 maiores posições, são outros fundos, ou seja, é um fundo multimercado que investe em outros fundos, ou seja, é uma diversificação muito grande, evitando qualquer tipo de risco, até pulverizando demais, na minha opinião. E a 10ª maior participação está na Capitânia Cred Previdência Master Fundo de Investimento, uma posição de 3,69%, que dão 14,69 milhões desse fundo. Fundo de previdência aberta com a Icatu Seguros, adequado à ICMN número 4.444/15, tem o foco em adquirir ativos de renda fixa de crédito privado, fundos imobiliários e títulos públicos federais. O objetivo é alocar 70% do patrimônio na soma de debêntures, CRIs, cotas de FDICs e fundos imobiliários, e outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós-fixados. O objetivo de rentabilidade é CDI mais 0,75% ao ano após os custos. E a 9ª maior posição da Arcagrão está na Lasca 100 Icatu Previdência FIF, Fundo de Investimento Multimercado, com 3,77%, que dão 15 milhões de reais nesse fundo. Esse fundo mantém exposição em ações próximas a 100% e é destinado a proponentes qualificados. A carteira do fundo tem compromisso de manter a exposição no Lasca 100 Icatu Previdência FIF, Fundo de Investimento Multimercado, próximo a 100%. O fundo tem como benchmark o IMAB, é reconhecido para clientes com horizonte de investimento de longo prazo. O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade ao seu cotista através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados com o mercado interno e também externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe em específico, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente. E a 8ª maior posição está na Kinea Andes, uma posição de 15,79 milhões, que dão 3,97% da Arcagrão. O Kinea Andes é um fundo de crédito privado investindo em títulos de dívida de grandes empresas brasileiras e da América Latina com meta de retornos acima do CDI. E a 7ª maior posição do Arcagrão está na Guepardo Institucional Fundo de Investimento em Ações com 15,95 milhões, que dão 4,01% do fundo. Fundada em 2004 e baseada em São Paulo, a Guepardo Investimentos é uma gestora de recursos independente que possui uma reconhecida estratégia de investimento de longo prazo, especializada em investimentos de renda variável e focada em empresas brasileiras de capital aberto. A Guepardo é uma gestora orientada em valor, que busca o retorno absoluto, ou seja, value investing. A Guepardo também tem a característica de fazer investimentos em poucas e boas empresas, concentrando mais para obter mais alfa e um retorno superior aos outros fundos de investimento, fazendo com que ela sempre esteja à frente da maioria dos fundos e sempre no top 10 dos fundos de investimento mais rentáveis. O gestor principal, que é o Otávio Magalhães, aprendeu com o próprio Luiz Alves Paz de Barros a como investir, então sua estratégia de investimentos é muito parecida com a dele, fazendo com que ele tenha replicado retornos muito altos ao longo do tempo. A missão é proporcionar aos clientes a melhor relação risco-retorno, investindo a longo prazo em excelentes empresas, buscando sempre as maiores valorizações e também não deixando de vender ativos se já chegou no valor justo, então sempre tem um rebalanceamento na carteira da Guepardo. E a 6ª maior posição está na Icatu Vanguarda Absoluto,
uma posição de 18,67 milhões, que dão 4,69% do fundo. O fundo tem como objetivo performar acima do CDI no médio e longo prazo através de um book de crédito privado. A carteira do fundo é gerida de forma ativa, variando o seu percentual de crédito e a composição de sua carteira de acordo com as condições de mercado e da percepção da Icatu Vanguarda. O percentual de crédito flutua entre 60% e 90% e é composta basicamente por CDBs, LFs, debêntures e FDICs. E a quinta maior participação está na Sparta Previdência FIF, uma posição de 19,03 milhões, que dão 4,79% da Arca Grão. O Sparta Previdência FIF D60 é um fundo de previdência de renda fixa destinados a FIEs e FOFs de previdência. Trabalha com uma carteira de crédito privado high grade em uma estratégia pós-fixada que busca a rentabilidade de CDI mais 1,5%. Esse produto pode ser acessado por fundos de previdência de qualquer seguradora. E a quarta maior participação está no JGP Corporate FIC-FI, uma posição de 19,72 milhões, que dão 4,96% do fundo. O JGP Corporate FIC foi lançado em 2014 e é um fundo de renda fixa com estratégia crédito high grade, ou seja, investe primordialmente em ativos de crédito privado de empresas com baixo risco de inadimplência. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimento majoritariamente bottom-up. Com foco em ativos na América Latina, o fundo investe principalmente nos mercados de crédito high grade, podendo investir também em menor proporção nos mercados de crédito soberano. O fundo possui o objetivo de retorno de CDI mais 1,5% a CDI mais 2% ao ano no longo do prazo, com uma volatilidade esperada entre 0,25% e 0,75% ao ano apenas. O fundo possui nível de caixa médio entre 4% e 16% e geralmente aplica seus recursos em algo entre 60 e 80 emissores. O tamanho das posições do fundo usualmente fica entre 1% e 4%. O fundo possui de 0 a 20% de exposição a crédito estruturado e não possui exposição em bonds. E a terceira maior participação está no Real Investor sem Previdência Master FIA, 19,83 milhões, que dão 4,99% do fundo. O Real Investor sem Icatu Previdência Qualificado é um fundo de previdência com estratégia 100% em ações, destinado a investidores qualificados que buscam replicar a carteira do Real Investor FIC-FIA BDR nível 1. É reservado a investidores que procuram performance superior no longo do prazo, com uma adequada relação risco-retorno, de forma a superar consistentemente o Ibovespa no longo prazo. A estratégia nasceu em dezembro de 2008 com um clube de investimentos. Posteriormente foi transformado em fundo e em todo esse período vem entregando um histórico consistente e um track record destacado na indústria de fundos brasileira. E a segunda maior participação está no ARX Denali Previdência Fundo de Investimento, 44,24 milhões, que dão 11,12% do Arca Grão. A política de investimento do fundo consiste em aplicar no mínimo 95% do seu patrimônio líquido em cotas do ARX Denali Icatu Previdência, que tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário, o CDI, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros. O processo de análise de ativos e composição de portfólio segue o mesmo processo dos demais fundos da estratégia, respeitando os critérios de composição e diversificação estabelecidos em um regulamento de cada fundo e na legislação em vigor. E a maior posição de todas está no iShares S&P 500 Fundo de Investimento, com 70,49 milhões, que dão 17,72% do fundo. O iShares S&P 500 Fundo de Investimento em cotas de fundo de índice, investimento no exterior, é um fundo de índice constituído no Brasil que busca retornos de investimento que correspondam, de forma geral, à performance do índice S&P 500 em reais,
que é o S&P 500 Brazilian Real Index. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, essas são as posições do fundo do Primo Rico. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.